Bom, a ideia agora é que nós consiga entender o que nós podemos fazer com as nossas mediunidades naturais. Que todos nós temos, que é a percepção, a intuição e a inspiração. Tanto as ostensivas, daí depois também dá para fazer igual. Porém, eu queria mostrar para vocês o quanto a gente pode fazer com essas nossas mediunidades que nós já possuímos, que todos possuem, ok? Então nós vamos começar falando, né, de educar a nossa mediunidade para ter controle sobre as nossas percepções. Quem de nós que, quando às vezes está em casa, não sente uma sensação diferente, né? Tanto às vezes pro bem como pro mal, né? Ou que está na rua, mesmo dirigindo, mesmo no trabalho, que a gente não tem essas percepções. Porque pensar e sentir, isso nós fazemos 24 horas por dia. E os espíritos estão em toda parte. Então, e se eu sentir, eu estando lá no trabalho, sentir a aproximação de alguém, sentir sensações, só porque eu não estou dentro do centro, o que eu tenho que fazer? Não ajudar? Não fazer nada? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que nós podemos trabalhar isso. Usar a nossa mediunidade. Porque muitos deixam de ajudar e acabam ocasionando que esse espírito, ele ainda não tem entendimento. Aí ele pensa assim, não quer me ajudar, então vou ficar junto de você. Fica atrapalhando algumas coisas. Sendo que nós podíamos ajudar ele com uma facilidade enorme. Nós não devemos, em qualquer lugar, utilizar a psicofonia, a psicografia, essas coisas é só dentro do centro. Mas usar a nossa intuição, a nossa percepção e a nossa inspiração é em todo lugar. É em todo lugar. E o quanto a gente pode ajudar. Porque nós temos não só desencarnados precisando de ajuda à nossa volta. Nós temos um monte de encarnados. Que daí, através da intuição ou da inspiração, nós podemos dizer as coisas certas para o encarnado que está precisando. É usar a mediunidade? É usar a mediunidade natural que nós temos? É. Né? Então vamos lá. Bom, então assim como nós percebemos as energias que estão por aí, nós percebemos, nós podemos sofrer a energia, o assédio dessas energias. Quando a gente fala energia, a energia que eu produzo é a energia do pensamento, do sentimento, dos meus desejos. Eu gero energia de tudo isso. Todos nós geramos. Então, as energias que eu percebo por aí, não é a energia do celular, não é a energia da luz, isso eu não percebo. Isso são energias físicas, são diferentes. Mas eu percebo a energia do pensamento de alguém desencarnado, ou de alguém encarnado até. Então, essas energias eu posso perceber, eu percebo elas. Porque em toda parte que eu for, eu vou perceber. Uma coisa é você ter sintonia, né, entre padrões vibratórios, isso é uma coisa. Agora, quando alguém se aproxima de mim, eu tenho, o primeiro momento é perceber. Eu tenho que perceber a energia que está à minha volta. E aí eu tenho que tomar uma atitude, ter uma reação quanto àquela energia que eu estou percebendo. Ou para rechaçar ela, ou para absorver ela. Então é isso que a gente tem que aprender a controlar essas energias, porque eu vivo mergulhado num oceano de energias. Em todo lugar que eu for, eu percebo isso. Então eu tenho que aprender a controlar isso. Então, o que nós precisamos é aprender a controlar as percepções. Ou seja, absorver quando é uma percepção positiva e dissolver quando for uma influência negativa. É isso que eu preciso fazer, né? Até naquela apostila do Quen, eles falavam muito em 3 coisas, né? Absorver, perceber e rechaçar. O rechaçar significa que eu não quero absorver aquilo de jeito nenhum. Então, existem 3 caminhos que vai acontecer quando eu estou mergulhado nesse oceano de energia. Uma delas é perceber o tempo inteiro. Aí, se eu percebo,
ou eu vou absorver ou eu vou rechaçar. Né? O perceber, todo mundo vai acontecer. Agora, o que fazer com essa percepção? É isso que é importante. Então, perceber é sentir todas as vibrações que estão ao nosso redor. É sentir. Né? Perceber é sentir. Então, às vezes eu estou em casa, estou no trabalho, estou na rua, estou no trânsito, estou andando na rua, eu posso perceber. E absorver não é apenas perceber. Aí eu estou atraindo isso para mim. Atraindo essa vibração para dentro de mim. Daí. É diferente. Por isso que eu tenho que ter... Mas a primeira coisa, quando eu quero agora controlar a minha mediunidade natural de percepção, é aprender a entender que eu tenho que perceber. E 90% das minhas percepções não vão ser as melhores. Porque nós vivemos num mundo de prova e expiação. Então, eu vou perceber, às vezes, sensações de tristeza, de angústia, de revolta, né, de agressividade. Às vezes alguém fala alguma coisa para nós, a gente... Parece que aqui vem uma carga negativa junto com aquelas palavras e a gente já quer retrucar, já quer erguer para 6, né, aquela história. Como que eu faço isso? Então, eu tenho que aprender, quando é as percepções do lado espiritual, geralmente o meu protetor espiritual está ali me protegendo, me cuidando. Muitas das vezes, daí tem um espírito necessitado, que também tem um protetor cuidando dele, algum familiar, algum amigo. Aí o meu protetor se conversa com... Né, escuta, o teu protegido aí não é espírita? Deixa o meu, né, ser percebido por ele, para ele ajudar. Ele tem a mediunidade. Daí ainda ele diz assim, eu estou tentando ajudar ele, mas ele não me vê, porque ele está num padrão vibratório que ele não enxerga o plano espiritual. Ele enxerga só os encarnados. E eu não estou conseguindo ajudar ele. Mas ele está vendo o teu, né, protegido ali. Aí, o nosso protetor diz, não, mas claro, eu confio que o Edevaldo vai ajudar. Pode fazer ele perceber. Ele já vai reagir. Aí o que eu tenho que fazer? Aí aquele espírito entrou numa certa frequência que eu percebi ele, que ele é um necessitado, que está angustiado, né? Não quer perdoar, qualquer coisa assim. Eu vou perceber. Então, quando eu percebo uma energia que daí não é adequada, uma energia que não é boa, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora, eu percebi, é desintonizar. Porque se eu continuar sintonizado, eu começo a absorver. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desintonizar, sair daquela vibração. O perceber é necessário, mas é perceber. Então, quando eu percebo, eu tenho que estar orientado, educado, é isso que a gente está fazendo aqui. A importância de eu educar para que eu, nesse momento, saiba o que fazer. Então, nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma prece. A prece é a melhor coisa que tem para eu elevar o meu padrão vibratório. Então, a hora que eu percebi alguém, eu faço uma prece. Aí eu faço a prece já direcionando até para esse irmão. Eu posso dizer assim, Pai, estou percebendo alguém necessitado. Esse irmão precisa de ajuda. Se eu estou percebendo ele, é porque foi confiado que eu posso ajudá-lo. Então, convido, irmão, a pensarmos em Jesus e façamos uma prece. Façamos uma prece, né? Aí, nesse momento, eu ergui o meu padrão vibratório. Eu consigo fazer com que ele também mude o padrão vibratório dele. Quanto tempo vai durar para mim fazer a prece para ele? 2 minutos? Uma prece longa, 2 minutos, né? Daria para dizer, né? Não precisa ser 2 minutos. Mas eu consegui, eu percebi, mudei o meu padrão e puxei ele junto. Nesse tempo que eu puxei ele junto, ele mudou o padrão vibratório dele. Ele passa a enxergar o plano espiritual. Aí aquele espírito que estava tentando ajudar ele começa a ser visto. E aí ele já recolhe aquele espírito e já leva.
sabia que não está do lado para me ajudar aqui. Está na frente. Ah, você não está aqui? Ele estava invisível. Isso ocorre no dia a dia, às vezes, é o ambiente que você entra. E aí você sente aquela... Isso. Aí você, com a sua elevação espiritual, com a educação que nós aprendemos aqui, você consegue levar a sintonia da prece, e aí a gente pode fazer até uma disciplina e até um possível encaminhamento. Sim. E acontece isso. Mas se você só mudar o padrão vibratório dele, ele vai conseguir já... Dependendo do ambiente que você entra, no dia a dia, por isso que ele está sempre vigilante. Você que recebe cliente, às vezes chega um cliente que está carregado, ele vai embora, mas quem veio com ele... E aí nos quatro pneu murcho. Aquela letra anterior, tem uma diferença entre influência e percepção. Ali, ó. Então, absorver e dissolver. E aí tem a percepção e a influência. Na questão negativa, você tem a percepção também ou só a influência? Não, você então, porque para você ser influenciado, você tem que ter percepção. Não, você percebe que é negativo. Você percebe se é positivo ou negativo. Se for positivo, absorva, porque é um espírito bom que está ali te ajudando. Absorva aquela energia que vai te acalmar. Agora, se não for, o que você tem que fazer com aquela energia? Dissolver aquela energia negativa. Ela já influenciou, então, nesse caso. Oi? Porque para você dissolver, você sofreu a ação. Você tem que ter a percepção. Você tem que ter a percepção. Você tem que perceber para identificar o que ele precisa. Mas já tá envolvido nesse caso, por isso que ele quis saber. Tem que existir o jogo. Quer dizer, então já houve um jogo rápido de percepção, influência. Mas você tem que perceber e não deixar absorver. Você vai perceber, vai se envolver, mas não deve absorver isso para dentro de você. Vamos imaginar que aquele espírito, né, que estava ali, angustiado, triste, ele sabe que você pode ajudá-lo. E aí você não fez a prece, não ajudou. Ele vai te acompanhar porque ele sabe que você pode ajudar ele. Só que você daí começa de repente a baixar a tua vibração e aí você começa a ficar, aí começa a aguçar as tuas angústias, as tuas revoltas. Sendo que se você ter esse conhecimento, percebi, identifiquei, já vou agir. Leva 1 minuto, 2, para resolver o problema. Se for do bem, você identificou, está te trazendo um bem-estar, aquela sensação boa, faça uma prece agradecendo e continue absorvendo daí, né? Aí agradeço, gratidão a esse irmão que está me ajudando aqui, né? Que bom que você veio para me dar forças, tal. Pronto, é isso. Usar a nossa percepção para isso. Vamos imaginar que eu consiga fazer uma percepção dessa por dia. É uma por dia, sabe o que acontece? Mas se eu fizer uma por dia? No ano dá quanto? Quanto? Em 10 anos? 3.600 e pouco, né? Geralmente a nossa mediunidade, mais, assim que a gente trabalha mais, é dos 20 aos 70 anos, vamos colocar assim, né? Tem uns que vai mais, outros que vai mais tarde, mas que dê 50 anos de mediunidade. Se você somar, né? Se cada ano dá 365, né, em 50 anos dá 18 mil. Lembra que era uma fila de 10 mil que a gente tinha? Isso eu usando só intuição e percepção. As que eu tenho já. Porque muitas vezes o espírito... Aí quando a gente está lá do lado espiritual, ele fica... eu imploro que eu quero ir com vidência, psicografia, com... psicofonia para ajudar muito. Aí os espíritos que estão ali dizem, você não precisa disso. Você não vai dar conta de tudo isso. Use a tua intuição e a tua percepção que está resolvido. E é isso. E isso eu posso fazer. Quantas vezes no trabalho, né, acontecem essas situações, você recebe uma ligação que não é boa, né? Então, às vezes, lá de longe, você ajuda aquela pessoa, um encarnado que está com problema. Quanto a gente pode fazer isso, né? Vamos continuar aqui, então, né? Então, nós devemos sempre avaliar essas vibrações que estão ao nosso redor. Absorver quando positiva, dissolver, rechaçar quando negativa. É isso. Então,
essa dissolução ou rechaçamento você faz de forma automática quando não entramos em sintonia com essas vibrações. Aquilo que eu falei, não saia dessa sintonia agora. Então, quando a gente não entra em sintonia, você está rechaçando. E o melhor meio de elevar nossas vibrações mentais é através da prece. Feito isso, está resolvido. Veja como é simples. Nós usando só a mediunidade natural que nós possuímos. As mediunidades naturais que nós possuímos. Só. Isso no dia a dia. Bom, o Edson me deu a luz ali e falou assim, ó, podemos começar a palestra agora, o seminário. Está tudo feito os preâmbulos, podemos começar agora. Vamos entender como é que é essa mediunidade com Jesus, então. Então, independente se a nossa mediunidade é natural, ostensiva, o importante é nós ter controle sobre a mediunidade. Não importa qual mediunidade que é. Porque, às vezes, a gente não se atenta e não se cuida moralmente. Ah, não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, então eu estou... Né? Mas eu tenho a intuição, eu tenho a inspiração, eu tenho a percepção. E para mim ter controle sobre isso, basta eu também cumprir com todos aqueles desígnios, né, de exercitar o que Jesus nos ensinou, viver, aprender, estar com Jesus naquele momento, assim, na minha vida. Aí vocês vão ver, porque tem muitas pessoas que dizem, mas eu tenho intuição, mas minha intuição é fraquinha. Eu tenho a percepção, mas é fraquinha. Experimente estar com Jesus, para vocês verem. Porque à medida que eu elevo o meu padrão vibratório, eu também limpo os centros de forças. Porque só vai funcionar com energia boa. Se eu coloco só pensamentos bons, sentimentos bons, eu vou ter intuições que vocês não imaginam. Percepções que vocês não imaginam. O quanto esse potencial que nós temos das 3 mediunidades naturais podem fazer a diferença na nossa vida. Alguém às vezes chega, né, não diz nada. Você olha, você percebe, você já sabe o que está acontecendo. Você percebe. Porque você está já com a tua intuição afloradíssima, a tua percepção afloradíssima. Quando estamos com Jesus. Então não importa qual que é, se é natural ou ostensiva. O importante é eu ter controle sobre ela. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Aí tem um bom espírito que deseja ajudar o encarnado. O que faz um espírito para poder ajudar o encarnado? E esse encarnado não tem, esse espírito não consegue chegar nesse encarnado. O que ele faz? Então, uma vez que ele, vivendo no mundo espiritual, não consegue dirigir, agir diretamente no físico. O que ele faz? Ele não usa alguém como ponte para poder ajudar? Quantas vezes você recebe uma visita e essa pessoa está com uma necessidade enorme? Esse bom espírito vem, vamos lá na casa, vamos lá. Né? Leva no centro espírita, faz com que nós tenhamos, às vezes, e aí você começa a conversar, e começa a vir intuição para você, porque você está com a tua mediunidade e o teu padrão vibratório bom. E aquela pessoa sai dali, era tudo o que eu precisava. Não é assim? Então, esse espírito, né, diz assim, ele vai em busca de um coração generoso, benevolente, sensível às intuições e em forma de pensamento. Sugere-lhe que atenda ao necessitado. Então, ele quer ajudar, não consegue. Então, ele vai em busca de alguém, de algum médium, que esteja, né, bem, com coração generoso, benevolente, sensível, para que esse necessitado seja atendido. Para que essa pessoa fale as palavras de conforto que essa pessoa precisa. Então os espíritos nos usam também para ajudar os próprios encarnados, através das nossas mediunidades naturais. Então os espíritos de luz precisam contar com os encarnados também de boa vontade, para que a luz da misericórdia divina brilhe com mais frequência nos sombrios campos do nosso orbe. Hoje a gente tem, acho que quase a mesma quantidade de espíritos necessitados de encarnados como desencarnados.
quanto a gente vê hoje de encarnado que está, às vezes, mais necessitado que desencarnado. Por isso que eu uso um termo, em tom assim provocativo, o que é mais importante, uma doutrinação mediúnica ou um atendimento fraterno? O que é mais importante? Eu atender o espírito depois de desencarnado ou atender ele quando está encarnado ainda? De forma preventiva, antes que ele desencarne, né? Para ele já se orientar. As duas coisas são importantes. Eu acho que o peso é igual, né? Mas eu orientar o encarnado de forma preventiva, enquanto ele está encarnado, quanto vai ser bom para ele? E aí, aqueles que não conseguiram entender isso, aí eu vou atender lá doutrinar lá no grupo mediúnico. Mas o encarnado é muito importante. Vamos lembrar daquela fila? Quantos irmãos nós poderemos ajudar ao longo da nossa encarnação? Só com a nossa intuição, inspiração e percepção. Essa é a conta que nós acabamos de fazer aqui. Ó. 1 por dia, 305 por ano, 3.155 por década, 18.250 em 50 anos. Essa fila aqui é ficha. Ainda, certamente podemos ajudar muito mais se nós ainda participarmos do grupo mediúnico durante as reuniões. Né? Quantos nós podemos ajudar? E além de quantos que nós podemos ajudar de irmãos que estão encarnados e que vivem ao nosso lado, como familiar, vizinho, colega de trabalho, que podemos ajudá-los vivendo o amor ao próximo ensinado por Jesus. Então, se nós estivermos com Jesus, nós estamos ajudando os desencarnados e os encarnados que estão ao nosso lado. Quantas vezes, pela intuição, recebendo a intuição, a gente ajuda um familiar, um vizinho. Ou seja, se nós viver o que Jesus ensinou, nós estamos ajudando, não importa onde e quem. Nós estamos ajudando sempre. No Evangelho, a gente encontra a seguinte orientação, lá no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos. No versículo 6, afabilidade e doçura, uma mensagem do Espírito Lázaro. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são formas de manifestar-se. O amor, então a benevolência é fruto do amor ao próximo. E que a benevolência produz afabilidade e doçura. Ou seja, peraí. Então, tudo isso, afabilidade, doçura, benevolência, é derivado do amor ao próximo. Mas aqui fala também que da benevolência gera a moderação, a tolerância e a paciência. Vamos colocar de outra forma para a gente entender então agora. Isso quer dizer que quando eu estou sendo tolerante com alguém, eu estou praticando mediunidade com Jesus? Seja encarnado ou desencarnado. Se eu estou sendo paciente com um familiar, com um colega de trabalho, eu estou praticando mediunidade com Jesus? Porque tudo isso, olha, a mediunidade com Jesus gera, né, do amor ao próximo. O amor ao próximo, fruto do amor ao próximo é a benevolência. Fruto da benevolência tem todas essas outras virtudes e muito mais. Eu só coloquei algumas aqui. Então, qualquer hora que eu praticar qualquer uma dessas aqui, eu estou praticando amor ao próximo. E praticando amor ao próximo, eu estou praticando a mediunidade com Jesus. Veja que interessante. Então, quando eu estou praticando a minha intuição, às vezes através da paciência, eu estou ali exercitando a minha mediunidade. Eis porque o trabalho com mediunidade é exigente nessa base do estudo do Evangelho, da prática. Né? Nós tentarmos trazer para o exercício diário nosso. Exatamente, Márcia. Fora da casa. Lá no comecinho a gente colocou, né, a diferença entre mediunidade com Jesus e sem Jesus. E a gente viu que a mediunidade com Jesus é aquela que leva o médium a praticar amor ao próximo. Então, se eu pratico amor ao próximo, na verdade,
se eu praticar qualquer uma dessas virtudes aqui, eu estou praticando amor ao próximo. Eu estou fazendo, né? Eu estou espalhando os meus dons mediúnicos com Jesus em qualquer virtude que eu pratique. Conseguiram entender isso? Vamos lá, então. A mediunidade com Jesus pode ser praticada no lar, no escritório, né, no ambiente de trabalho, na rua, no trânsito, aonde você estiver. Onde você estiver. Pode estar refletindo o amor, a sabedoria divina através dos seus atos. Mediunidade também são nossos atos. Através do que você cria, através do que você produz, através do que você é. Por quê? Porque à medida que eu vou vivendo isso, eu estou criando um padrão vibratório. Eu estou criando um padrão vibratório. Eu estando nesse padrão, eu estou gerando energia, estou gerando amor, estou gerando um monte de coisa que vai refletir a todos que se aproximem de mim. Encarnados ou desencarnados. Então, essa é a verdadeira mediunidade com Jesus. Quando eu coloco meus pensamentos, meus sentimentos, minha língua, minha boca a serviço do bem. Quando eu coloco meus ouvidos a serviço do bem. Assim eu sou médio de Jesus. A hora que eu estou falando, né, se eu estiver falando coisas boas, que alegrem, que tirem as pessoas da dor, do sofrimento, eu estou usando minha boca, minha fala, minha língua, para poder ajudar. E nunca pense que você está falando, às vezes, sozinho. Quantos estão dando intuição para você ali? Inspiração. Que é um trabalho solitário, né? Aí é um trabalho solitário. É o teu trabalho. Né? Na coletividade. Começa em... através do que você é. Né? Isso. Mas eu queria só frisar uma coisa. Não esqueçam. Não vamos confundir. Nós somos médios de intuição e inspiração, né? 24 horas por dia. Mas a psicofonia, a psicografia, a cura, isso só deve ser praticado dentro do centro. Isso é diferente. Tá? Não confundam isso. Uma coisa muito importante, a questão da sintonia espiritual. Vamos falar agora a questão de sintonia. Então, Deus dotou todos nós de inteligência para tomar decisões de acordo com os princípios éticos e morais ensinados por Jesus. Então, nós temos hoje inteligência suficiente para saber o que é certo e o que é errado. O que é estar com Jesus e o que é estar sem Jesus. Hoje, quando você faz qualquer coisa, você sabe se aquilo é certo ou aquilo é errado. Nós temos essa inteligência. Diga, meu amigo Sanito. Com certeza. Vou te complicar um pouquinho, né? Está muito fácil. Por favor, complique. Mas vamos dizer assim, que eu fosse aqui um médium chinês, um médium hindu, ou um médium japonês, né? Que não tem muita coisa a ver com Jesus. Como é que é tratado as pessoas que não têm Jesus como modelo de comportamento? Na verdade, a gente está falando dos ensinamentos de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus são universais. Buda ensinou o que Jesus ensinou. Né? Lá no hinduísmo, mesma coisa. O princípio é amor ao próximo. Só que a forma de ensinar os mesmos ensinamentos. São formas diferentes, mas é o mesmo ensinamento. E eu diria mais. No universo inteiro, o evangelho de Jesus, ou os ensinamentos que Jesus trouxe, é o mesmo para o universo inteiro. Em que planeta você estiver, você vai estar aprendendo amor ao próximo. É isso. Daí não importa. A gente aqui está falando de Jesus porque ele é o nosso modelo e guia, nos representa porque nós somos cristãos. Mas a mesma coisa vale para quem mora na Índia, que tem outro conceito religioso, mas tudo gira no amor ao próximo. Aí
lembra da Índia, você vai lembrar de Gandhi. O que Gandhi ensinava? Né? O que Buda ensinou? Buda ensinou o caminho do meio. Né? Nem lá, nem cá, siga no meio sem prejudicar ninguém. Então, você vai ver tudo onde está o amor ao próximo. Ensinado por formas diferentes, ok? Quase complicou. Então, quando sintonizamos com algum espírito, vejam isso aqui, agora é interessante. Quando nós sintonizamos com qualquer espírito, aquilo que nós estamos falando agora há pouco, de perceber, né? Nós iniciamos um processo de permuta de energias e de valores. Então, independente do grau da nossa mediunidade, nós aí teremos que tomar uma decisão ali sobre aquele momento da percepção. Quais valores nós queremos que permutar com aquele espírito? O espírito sintonizou. Começamos a criar um processo de permuta de valores, de energia. Coisas negativas, coisas ruins. Você quer permutar isso ou não? Não quero, faça uma prece. Quero, então continue. Esse quero é vigilância. Exatamente. Ou falta de conhecimento para ter, né, entendimento. Mas é justamente isso que nós estamos aqui falando para a pessoa ter isso, né? Então, aqui, em qualquer lugar, está cheio de espírito. De tudo que é nível evolutivo. Encarnado, desencarnado. Aí nós temos que pensar assim, qual é a ética do que eu quero permutar? O que eu quero sintonizar? Com quem que eu quero conviver? Aí vamos pensar assim, você quer se prestar a ser instrumento de alguém que quer ferir o outro? Que quer machucar? Que quer tornar a vida do outro, né, uma coisa ruim? É isso que você quer? Não é isso que nós queremos. Nós queremos justamente o contrário. Nós queremos tornar a vida do outro melhor. Queremos ser um instrumento do bem. Né? Então você vai aceitar ser instrumento de um espírito que quer destilar o ódio, rancor e preconceito? Não. Se eu não quero, não sintonize. Saia daquela sintonia. Se eu percebi, né, comecei a perguntar, percebi que ele o que ele está transmitindo, saia daquela sintonia para você poder ajudar ele. Mas não para deixar ele dominar você. Ele transmitir isso para você. Vamos complicar? Complique. Ai, que legal. Obrigado, Edivaldo, por tudo que você está trazendo para a gente. Mas, assim, a gente, para manter esse padrão de vibração elevada, nós precisamos estar também num ambiente que favoreça isso, né? E aqueles ambientes tóxicos, né, terríveis, às vezes a gente busca até se afastar. Eu, pessoalmente, busco me afastar. E quando a gente se afasta, tendo conhecimento, nós estamos deixando de ajudar, né? O que a gente faz nessa situação para tentar ajudar numa reunião, às vezes, entre várias pessoas, e que você conhece as pessoas, sabe que vai ser barra pesada, né, para ajudar? Você me deixa, acho que uns 3 slides à frente, porque daí eu consigo fazer com que todo mundo entenda uma situação. Aí a explicação vai ter sentido. Você me refaz, né? Bom, Livro dos Espíritos, né, Livro dos Médiuns, capítulo 20. Kardec diz que nossos valores morais são fatores dominantes na sintonia com os espíritos. Vai vir a pergunta, por quê? Nossos valores morais são fatores dominantes, ou seja, se eu tiver boa moral, eu vou dominar aquela percepção, aquela permuta, aquele envolvimento. Eu vou dominar, eu vou controlar. E a pergunta é, por que é assim? Porque o seu padrão moral, o seu padrão ético, o seu padrão mental é que vai dizer, que vai permutar, né, e permitir com quem você vai permutar. Os nossos valores morais são fatores determinantes. São eles que vão dizer o que eu quero, com quem que eu quero. E quem não está nesse padrão, como eu posso ajudar? Para mim ajudar alguém que está revoltado, triste, né, violento, agressivo, eu tenho que estar num padrão que eu consiga atingir ele. Aí ele vai me ouvir.
Mas para mim atingir esse padrão, eu tenho que viver isso. Se eu não viver isso, o Espírito vai dizer, não, mas você não faz o que está falando aí. Mas se eu viver, ele não vai poder dizer isso. E ele vai aceitar o que eu estou dizendo. Dá para entender isso? Opa! Eu gostaria, o Edson, eu estava pensando numa pergunta e o Edson quase acertou o que eu gostaria de saber. Falta um pouquinho mais ajustar a intuição. Sim, então eu aqui estava pensando assim, um exemplo, nessa vida, fui uma assassina. Eu já matei alguém que estava nascido, ou eu pratiquei um aborto. Mesmo assim, eu posso ser uma média e posso transmitir. O que eu vou transmitir? Você, quando fez, você tinha um entendimento. Com o passar da tua vida, você adquiriu outro conhecimento, entendeu que aquilo está errado. Foi errado. Aí você vai começar a trabalhar no bem para redimir aquele erro. Então, não importa se for lembrar o nosso passado de todos nós, então nenhum de nós ia poder, né, dizer que podemos trabalhar com Jesus. Então, à medida que você toma consciência de que aquilo que você fazia não era certo e você quer acertar agora, você já tem um certo padrão ético, moral, para poder ir para frente. Alguém pode lembrar aquilo, o espírito cobrar aquilo, mas ele vai cobrar para tentar te desestimular. Mas aí vem a tua perseverança. Não, mas eu já me arrependi, eu estou a acertar isso. E quero te ajudar para que isso seja desfeito até. Então você pode ir para frente sem problema nenhum. Porque o que passou, nós todos erramos. Mas à medida que você vai tendo consciência de que aquilo estava errado, aí já está o passo, né, para você sair daquele padrão que você vivia antes. Você já saiu daquele padrão. Agora você já pode ajudar quem está lá embaixo ainda. Entendeu? Entendi. Obrigada. Eu li aquilo ali. Você é porque os espíritos. Então, por que os valores morais são dominantes? É mais uma afirmação, né? Porque os espíritos bons e os espíritos superiores, eles não buscam permutar ou ficar ajudando aqueles, né, que não se ajudam. Então, eles buscam criar sintonias com aqueles que já têm valores conquistados. Então, nós vamos ser instrumentos sempre dos espíritos superiores. E nós ajudar quem... Então, é uma escala. Então, os espíritos, aqueles que estão lutando para tentar mudar o seu padrão moral ético, vai ter ajuda sempre. Nunca vai ficar desamparado. Nunca. Eu estou falando tanto em padrão, né, padrão mental, moral. Vamos entender o que é padrão. Padrão vibratório. Isso está nesse livro Intercâmbio Mediúnico do Divaldo Pereira Franco, lá na página 87. Então, o médium, o sensitivo, deve criar um clima padrão, vibratório padrão. O que é clima vibratório padrão? O que é padrão mental? Mediante sensata e cotidiana conduta moral e mental. Então, através da minha conduta, eu vou criar um padrão. Através do meu procedimento, como eu sou, como eu vivo, eu vou criar um padrão. Né? Então, isso equivale a dizer que o padrão vibratório que o médium alcance é de relevante importância no intercâmbio mediúnico. Ou seja, quanto mais eu conseguir ir melhorando o meu padrão, mais eu vou ter forças para ajudar quem precisa. Mais eu vou conseguir ter intuição, percepção, tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. O que é padrão vibratório? Então vamos lá. Então, todos nós temos um padrão vibratório. Aí, agora, eu vou me valer de uma orientação de Leon Denis no livro No Invisível. Lá o Leon Denis fala sobre essas vibrações por segundo, que nós temos que ter, né? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles criam vibrações por segundo, ou seja, é matéria que é gerada por vibrações. Então, quanto mais elevada é a vibração, melhores são pensamentos e sentimentos. Então, o Leon Denis começa dizendo para nós que quanto mais
baixo é o nosso padrão vibratório, mais lento é as nossas vibrações por segundo. Aí, para criar uma lógica, né, esses números aqui eu coloquei como fictícios, só para a gente ter uma ideia. Então, quem tem um padrão de 1000 vibrações por segundo é porque tem um pensamento muito denso. Quem é que lá? São os malévolos, os revoltados, os vingativos, os viciados. Então, o padrão vibratório dele é de 1000 vibrações por segundo. O pensamento e o sentimento dele. Um pouquinho melhor do que malévolo, então, são aqueles livianos, pseudo-sábios, perturbadores. 2000 vibrações por segundo. Aí, os sofredores, angustiados, 3000 vibrações por segundo. Isso serve tanto para encarnado como para desencarnado. Isso não significa que está numa vibração de 1000 por vibrações que não seja inteligente. Sim. E não seja o Espírito Santo sabe? Sim. Então, eles influenciam por isso. Eles são muito inteligentes. Mas aqui é um malévolo. Ele usa a inteligência para o mal. Né? Ele já é um espírito, já tem inteligência. Só que ele ainda não mudou o seu comportamento. Né? Aí nós temos os espíritos esforçados. São imperfeitos e esforçados. 4000 vibrações por segundo. Aí tem os espíritos prudentes e auxiliares. 5.000. Instrutores e bondosos. 6.000. Sábios e iluminados. 7.000. Qual desses é o nosso? Eu coloquei nós no meio ali. Eu coloquei nós no meio ali para a gente ter uma ideia, né? 8.000. Né? Acima, né? Bom, então se nós somos imperfeitos, mas somos esforçados, nós estamos nessa faixa aqui. Mas para estar nessa faixa, nós temos que lutar, tá tentando melhorar, somos imperfeitos, mas somos esforçados, que queremos cada dia ser melhor, evitamos, erramos, mas né, entre todas as nossas atitudes que a gente faz no dia, a gente mais faz o bem ou o mal? Mais faz o bem, mas faz ainda uma coisa ou outra errada. Né? Então, esse é o nosso padrão, a gente faz mais o bem do que o mal. Então esse é o nosso padrão. Porque nós erramos muito no pensamento. Mas... Por quê? Eu tenho um exemplo que uma prima minha tem, muito chegada. Eu fui numa palestra maravilhosa. Eu disse, nossa, que lindo! E o que trouxe na palestra? Não sei. Mas qual era o tema da palestra? Também não sei. Aí ela foi para a filha dela, que foi junto. Filha, o que aconteceu? Também não sabia. Então, veja, porque a gente muitas vezes não fala, mas pensa. Pensamos no bem, mas pensamos muitas vezes erradamente. Mas isso é no geral. Você mais pensa no bem ou no mal? Olha, é relativo, depende do assunto. No geral, né? As nossas atitudes, nós fazemos mais bem do que mal, nossos pensamentos são melhores do que pensamentos maus, nossos sentimentos são melhores do que pensamentos maus, isso é no geral. Então o nosso padrão vibratório ficaria aqui. Então isso é padrão vibratório. Aqui é onde você fica mais parte do tempo. A Shirley fez aqui uma pergunta, né? E se eu tiver um pensamento negativo? Né? Então eu vou descer rapidamente num aqui, né? Chegar, pode vir até o último aqui. Mas eu penso aqui, mas logo eu volto para o meu padrão. Eu não fico aqui. A não ser que eu comece daí a descambar, né? Aí eu mudo o meu padrão, eu vou descendo o meu padrão. Mas o meu padrão é aqui. Então, quanto mais... Agora, vamos pensar o que o Espírito falou ali atrás. Quanto mais eu ganhar, né, de entendimento, conhecimento e vivência do que Jesus nos ensinou, mais o meu padrão vai melhorando. Vai melhorando. Então, a tendência é que nós sempre tendem a melhorar. Não quer dizer, aquelas flechinhas estão lá, não quer dizer que em determinados momentos você até faça algumas coisas muito, muito boas. Você muda o padrão rapidamente para cima, como você pode mudar para baixo. Oi? Vai ter. Harvard já consegue medir
a frequência de onda, se o nosso pensamento tem onda curta ou onda longa. Onda curta é quando um bom pensamento, e onda longa é quando um mau pensamento. A Harvard já está conseguindo fazer isso, já tem pesquisa sobre isso. Eles fizeram um teste em pessoas boas e pessoas que tinham problemas, né? E aí viram que dava diferente a frequência de onda. Então logo vai chegar a medir isso aí. Eu estava conversando aqui com ela. Ó, seu pensamento é seu. Não, de maneira nenhuma. Eu estava conversando aqui com a nossa querida Sandra. Olha, eu até me esqueci da Sandra. Não, assim, a gente é que faz, né, essas condições do dia. Nós aqui, por exemplo, né, hoje nós estudamos muito. Você está o tempo quase estudando. Você está quase o tempo inteiro lendo, procurando ler coisas boas. Não procura? Acho que a maioria que está em grupo de estudo, que está frequentando, não só casa espírita, mas em qualquer lugar. Às vezes eu acho assim que ficar pensando em coisa ruim, só se a gente insistir muito, né? Só se quiser muito, porque o ambiente que você está não favorece também esse tipo de vibração ruim. Aí cai no que a Shirley falou. Aconteceu uma coisa, mas aí imediatamente você vai dizer, por que eu estou assim? Isso. Deixa eu voltar. Se persistir várias semanas naquele pensamento, aí você já começa a mudar o seu padrão. Aí você entra em sintonia com esses aqui. Daí. Né? Então, quantos desses aqui precisam de ajuda? Quantos? Mas nós podemos perceber. Né? Agora, para ele entrar em mim, eu tenho que agora ajustar minha frequência na dele. Por isso que se eu fizer a prece, eu não entro. Eu só percebi e já ajudei um, já tirei um daqui, já tirou mais um. Eu não estou fazendo minha mediunidade com Jesus daí? Tirando os que estão ali. Eu percebo e tiro, ajudo. E é isso. Através daquele exemplo que você deu. Então, o mundo está no padrão vibratório de sofrimento, o espírito induz ele a chegar perto da vibração positiva. Isso. Você não precisa baixar essa vibração para ajudar. Não, aí nós... Nem é para baixar. A gente não baixa, a gente sintoniza. Né? Existe uma outra possibilidade, que está dentro das leis das comunicações, que quando você precisa, de repente, ajudar um que está aqui, a espiritualidade, ela vai adensar o teu pensamento com ectoplasma, adensar, para que diminua a velocidade e você, daí, em termos de velocidade, seja igual ao dele, mas não em padrão, em velocidade. Aí você percebe. E aí você consegue ajudar. Mas você não baixou o teu padrão. Só eles diminuíram a velocidade. Isso que você falou é bem importante, porque há uma ideia, para mim, que é bem errônea, que quem recebe um espírito menos elevado, porque é também mal, que é revoltado. Então, existe esse preconceito e, às vezes ele é afirmado até por médios, por pessoas antigas. Então, acho que tem que acabar com esse preconceito, senão ninguém mais quer receber espírito sofredor. Né? A gente está longe de receber espíritos iluminados ainda. Então. Mas a maior parte dos que se comunicam conosco, nas reuniões que estão aqui, ó, nessa região aqui. Mas nós não precisamos baixar o nosso padrão para eles. Apenas existe esse recurso, é adensado o nosso padrão, nossos pensamentos, para que nós consigamos perceber isso, ajudá-lo, seja por psicofonia, psicografia, seja por o que for. Por intuição, por percepção, para daí nós vamos levar eles para lá. Complementando o questionamento da Sheila, aí veio essa pergunta que alguém fez. Em uma reunião mediúnica, por que alguns médiuns recebem espíritos tão difíceis e ruins? Significa que eles não são médiuns de moral devida? Não. Então, aí vale duas respostas para isso. Não, eles não são médiuns de moral ruim para receber espírito ruim, não. Porque existem recursos espirituais dentro das leis das comunicações de nós estar nesse padrão vibratório, estamos ali, né, com pensamento, sentimento bom,
para poder entrar na mesma frequência desses, para poder ele comunicar por uma psicofonia, psicografia, é adensado nossos pensamentos, né, a energia do nosso pensamento, para diminuir a frequência. Vamos supor que você fala que a esquerda é ruim, né? Ele está rápido, você vai ficar mais lento, mas você continua no padrão aqui. Mas você veio aqui para poder perceber ele comunicar com você e você ajudar, e você vem aqui. Só que aí agora vem a segunda resposta. O médium não pode sofrer nada por isso. Nada. Porque se ele sofrer, é que na verdade ele absorveu o que o espírito estava transmitindo. Para ele absorver o que o espírito estava transmitindo, ele tem que baixar o padrão. Se ele se mantiver nesse padrão aqui, pode comunicar qualquer tipo de espírito, mais ruim que seja. Vai se comunicar como fosse um anjo. Porque ele está em padrão diferente. Então, quando o médico começa a sentir dor, começa a criar, bater na mesa, né, é porque o padrão dele desceu. Lembra? Aí ele perde o controle da mediunidade, nós estamos vendo isso desde o começo. Para ter o controle da mediunidade, o médium tem que estar numa frequência diferente. Aí ele tem controle. O espírito não vai fazer nada. Eu lembro de uma reunião onde o Raul Teixeira estava fazendo a reunião, se não me engano, é colégio estadual, algum lugar. Aí ele estava falando de mediunidade. E no canto da mesa estava um médium, né, escrevendo e coisa. Depois ele perguntou, alguém percebeu que a pessoa ali estava tirando mensagem? Ninguém percebeu. Por quê? Porque o médium, não precisa de escândalo, não precisa de barulho, não precisa de nada para o espírito comunicar. Então, se ele está nesse padrão aqui, e ele vai descer apenas por adensamento do seu pensamento, ele mantém o padrão, mas ele vai atingir essas faixas aqui e ajudar os que estão ali, ele está naquele padrão. O espírito vai ficar quietinho. Porque ele está em padrão diferente. Esse padrão domina esse. Então, agora, para que o espírito comece a fazer, né, deixa o médium ofegante, com problema, com dificuldade, é porque, ele desceu no padrão. Dá para entender? E aí, imediatamente, ele pode receber um espírito assim, e já imediatamente receber um espírito que vem trazer uma mensagem elevada. Claro. Porque ele não se altera, né? Não influi nele, né? E nesse caso aqui, como é que esses espíritos aqui comunicam com esse médium? São padrão diferente. Esses aqui agora vão ter os seus pensamentos adensados. Eles são adensados para poder comunicar aqui. Isso é lei. A doutrina espírita está dentro das leis naturais. Até porque não existem sofredores. Oi? Desculpa o termo espíritos ruins, para mim fica uma coisa meio pesada. Eu acho que eu não consigo perceber como espíritos. Não são espíritos sofredores que estão ali para um atendimento. Então, não importa se ele está revoltado, ele está com sofrimento. Né? E você está ali tentando aliviar o sofrimento dele. Dá para entender assim? Todo mundo entendeu? Quando a gente está com Jesus, é isso que acontece. É isso que acontece. A mediunidade não dói, não faz a gente sofrer nada. Ela é normal. Aquela pergunta que você fez, de estar num ambiente que não é próprio, coisa assim, é a mesma coisa. Você pode estar em qualquer ambiente, mas se você manter o teu padrão, você pode ir em qualquer ambiente. O ambiente tem padrão diferente. Está lá num boteco, que o padrão é aqui, vamos imaginar, que só vamos lá para brincar. Mas se você for lá, entrar lá para tomar um refrigerante, e você entrar lá, você não vai baixar teu padrão se você não deixar. Você vai entrar, o ambiente que for, você mantém. Qualquer lugar. Por isso que eu pedi para fazer agora. Tem André Luiz, que teve que baixar, o André Luiz teve que se preparar para ver a família dele. Oi? O André Luiz, quando teve que visitar a família dele. Sim. Não. E ainda, quanto cuidado fizer, falando para ele, olha, teve muitos que foram lá e não voltaram mais. Porque baixaram o padrão, né? Pronto? Assim, se eu tenho 7.000 vibrações e eu entro num ambiente ainda, num bar aí, né? Aqueles bar assim, meio 1.000 vibrações a média, né? Eu tenho possibilidade de me contaminar com aquele ambiente? Só se você deixar.
Se você abrir as portas, vamos dizer assim, por quê? Porque a vibração positiva, ela dilui a negativa. Você vai entrar lá para tomar um refrigerante, coisa assim lá, você pode, naquele momento que está ali, você pode acordar um monte de pessoas que estão ali, só pela tua vibração, se você manter tudo normal. Então, você não vai perder. Você só perde se você se envolver com alguma coisa. Aí tem uma palestra que a gente faz, um estudo, que é sobre vampirismo. E aí um dos casos do vampirismo é, não, eu posso ir em qualquer lugar, eu me garanto. Eu me garanto. Tudo bem, eu vou lá, eu não vou baixar a vibração. Quem diz que você chega lá e alguém não pisa no teu pé, alguém não derrama alguma coisa em você, e aí você vai baixar? Aí, porque aí, né, alguma coisa vai te provocar para fazer. Então você tem que, não é ser garanto, né? Então você procura evitar. Mas se entrar, não baixa a tua vibração. Eu digo assim, você tem um grupo de amigos que se reúne toda semana para beber no boteco. Quer dizer, não tem como beber no boteco, você chegar lá e... Aí você... Então assim, então você deixa de ir, né? Deixa de participar de certos eventos. Chega num momento que você evita certos locais, certas pessoas. Porque aquilo não é um ambiente adequado. Não é ambiente adequado. E aí não tem jeito. Você tinha falado de coisa difícil fazer, né? Entrar lá e manter. É difícil, mas é o desafio que nós temos. Né? Nós temos que aprender. Nós só vamos sair de provas e expiações, né? A hora que a gente superar todos esses desafios. E não tiver erro, mas pode em qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Não, nós não baixamos mais a vibração. Eu penso assim, né? Numa reunião lá no Senado, na Câmara de Deputados, né? É complicado, gente. E é por isso que eu penso naquela fala dos espíritos, lá no livro dos espíritos, que dizem que às vezes os bons acabam se afastando de certas tarefas, porque é desafiador, né? E o espírito tem conhecimento, com licença. O espírita também, nós espíritos, que nos consideramos, que tentamos fazer com que ele aconteça na nossa vida de forma verdadeira, nós sabemos que o livre-arbítrio também funciona. Aí é uma opção pessoal que você escolhe. Então, dependendo do seu nível de conhecimento dentro do espiritismo, te fortalece, ou então você diz, isso é bobagem, deixa para lá, eu quero agora, eu vou fazer e vai dar tudo certo. Então, e de queda em levantada, vai levando a vida. Né? Agora, o espiritismo, ele precisa estar em nós para que nós tenhamos no livre-arbítrio esse fortalecimento. Quer ler o que tem na outra slide? Vamos ver aqui. Ó. Então, mediunidade com Jesus é um compromisso de permuta. Você vai concordar de permutar conteúdo espiritual de baixo ou de alto teor evolutivo. É você que vai concordar, né, quanto a isso. Então, agir de acordo com os princípios ético-morais ensinados por Jesus é um filtro para isso. É um filtro. É ele que vai te garantir que colocamos nesse processo de permuta mediúnica. Então, você vai permutar. Onde você for, vai permutar. Mas se você está dentro, agindo com princípios, você entrou dentro do local inadequado. Mas a tua conduta, o teu padrão é elevado, é outro do que aquele que está ali. Aí, ao entrar, você vai sentir diferença. E para você manter aquilo ali, por isso que ele fala que é um filtro. Ou você deixa ali, ou você, se você não conseguir dominar, é melhor ir embora. Então é assim que acontece. Porque a mediunidade nossa, né, com Jesus, é uma permuta. Então nós temos que aprender a permutar com as coisas que nos fazem bem, que são certas. Obrigado. Na lembra anterior que você colocou o padrão? Eu acho que é no anterior. Eu acho que é no anterior. Desculpa. Eu ia colocar no final. O padrão moral, ético, o nosso padrão mental. Aí nós temos um grande desafio. O que você acha do padrão ético coletivo? Por causa do período de provas e expiações, e aí você lembrou a questão do Senado lá, de certos ambientes. Então, o padrão ético coletivo,
Eu gostaria que você comentasse, porque é por isso que é difícil não ter um padrão ético e individual. Isso que a Márcia falou há pouco atrás. Aí é uma questão pessoal, né? Você pode estar em qualquer ambiente. Jesus viveu numa época terrível, né? Ele veio num momento crítico da humanidade. E ele se contaminou? Mas ele veio... Depois que ele estava, às vezes, num ambiente assim, ele saía e ia se... Ele sempre ia orar, não ia? Usando o que a Shirley falou. Mas era Jesus. Mas Jesus não era o nosso modelo e guia. Ele é o nosso modelo. Então, nós não somos como Jesus, mas ele é o nosso modelo. Nós temos que tentar ir atrás do que ele ensinou, para nós se manter nesses padrões aqui. Mas eu acho que ele sofria também. Mas claro que sofria. Estava na cara. Não tinha dúvida. Não tinha dúvida. Vamos dar uma puxadinha? Vamos lá. Aqui um exemplo. Aí o Espírito se aproxima de você e começa a transmitir. E você percebe ideias que enaltecem a sua vaidade, seu orgulho. Você percebe sentimentos que lhe causam sensações de mal-estar, te fazem sofrer. Você passa a ter quadros de desequilíbrios. Então imagine essa situação. Aí, cabe a você pensar mentalmente e dizer, aqui não, meu amigo. Aqui a mediunidade é com Jesus. Temos outros princípios. Aqui não. Eu não vou ser instrumento da sua perturbação. Ou seja, nós mostrar e trocar de padrão. A gente ainda aprendeu a mediunidade, a gente controla, a gente tem, né, pode dominar, tendo padrões éticos melhores. Então, se você perceber isso aqui, começar a causar um mal-estar, é alguém que está precisando. Então, aqui não, aqui eu vou te ajudar. Você não vai me perturbar. É isso que a gente tem que ter. Autoridade sobre o nosso dom. É nosso. Então, se você veio aqui dizendo, né, permutar comigo, nós vamos ter regras nessa permuta. Não é assim como você quer, não. E é assim que acontece, né? Muda isso. Então, enquanto você faz essa escolha, você vai estabelecer um outro nível de conexão, um outro padrão de intercâmbio, que é isso aqui que a gente acabou de ver, né? Aqui eu só resumi aqui. Então, esses que estão aqui, eles não podem dominar quem está aqui. Não é isso que está na lei natural. A lei natural é que esses têm ascendência sobre esse, como aquele tem ascendência sobre esse. Então, se você diz, aqui não, aqui eu tenho controle. Vai ser do jeito, tem regra, vai ser do jeito que tem que ser. Eu vou te ajudar. Quer ajuda? E aí procede a ajuda para ele. É assim que funciona. Então você vai começar a permutar energias, ideias, concepções que só te fazem bem. Porque na mediunidade com Jesus, o médium nunca sofre. Isso que tem que ser bem claro para nós. Isso é importantíssimo. Porque quantos que dizem pra gente, mas eu sofro com a minha mediunidade, me faz sofrer, tem um jeito de tirar ela, eu queria, não queria. Ele implorou para vir. Agora se dominou, fascinou pela coisa material. E agora quer que tire aquilo que vai ser a ferramenta de salvação dele. Muitas vezes os espíritos acabam tirando porque está usando mal. Mas, né? Então, o médium que está, né, junto com a questão moral, ética, com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, nunca sofre. Isso tem que estar gravado em nós. Tem que colocar uma etiqueta em nós com isso, né? Então perceberá que a mediunidade com Jesus é sempre, não importa as circunstâncias, é sempre ser um instrumento da luz e do amor. É sempre. Isso é mediunidade com Jesus. Vocês querem ver um exemplo? Se nós fizermos o que está nessa prece, nós estamos com mediunidade com Jesus. Olha o que diz a prece. Não está descrevendo o que o médium tem que fazer. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Onde houver discórdia, que eu levo união. E assim vai.
querem melhor roteiro para ser um médium com Jesus? Pronto. Tem uma passagem de Chico, quando o Chico estava para assumir os seus compromissos mediúnicos. Aí ele teve uma conversa séria com Emmanuel. O primeiro encontro lá, então, aí o Emmanuel pergunta para Chico, você está disposto a trabalhar na mediunidade? E aí o Chico responde, sim, seus bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que eu tenho condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente. Desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Qual que é o primeiro? A resposta meio seca, disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. É disciplina, né? Então, como vemos a mediunidade com Jesus requer disciplina, estudo, trabalho, renúncia e responsabilidade. Ou seja, nada vem de graça. Nós temos que trabalhar, porque nós estamos aqui para nos burilar. A Sueli conhece bem isso que eu digo, né? Ninguém veio fazer reencarnatura aqui, né? Ninguém. Nós viemos aqui para evoluir. Então, para nós se tornar bom, nós temos que fazer alguns sacrifícios. Temos que renunciar a muita coisa, que a gente, nossa, isso aqui eu gosto tanto, mas tem que renunciar, que não é ideal. Então, precisamos fazer isso, ter disciplina, estudar sempre, trabalhar na nossa melhora, né? Renunciar às coisas que não nos fazem bem e ter responsabilidade. Não adianta eu só aqui dentro do centro ser, né, cuidar, e lá fora não viver isso. Como é que aquele espírito que se aproxima de mim eu vou ajudar ele se eu não me ajudo? Então, nós temos que fazer isso. E não vai lhe faltar o amparo dos bons, para você transformar-se no médium do bem. Então, o objetivo da mediunidade não é nos fazer sofrer, é nos fazer melhores. E com Jesus a gente não sofre. Então a faculdade mediúnica é uma bênção de Deus para nós. Por isso devemos colocar a nossa mediunidade a serviço do bem, a serviço de Jesus. E aqui eu tenho uma boa notícia para vocês. A doutrina espírita te dá uma boa notícia. Você foi chamado para exercer sua mediunidade com Jesus. Você foi convidado para ser um agente do bem na Terra. Não está precisando disso? Será que precisa vir, né, os grandes, né, Gandhi, Chico Xavier, para ajudar? Se nós, como formiguinhas, cada um fazer o seu, já não ajuda? Né? Nós fomos convidados a isso. Então você não foi posto no mundo para ser médium sem instruções. Ninguém veio para ser médium sem instrução. Ninguém veio despreparado, né? Você foi preparado, orientado. Você só veio depois de estar bem habilitado para exercitar a sua mediunidade com Jesus. Por isso, faça o seu melhor. Jesus está com você. Jesus está com todos nós. Se imagine você voltar e receber aquele abraço que tem na internet, de Jesus abraçando. Imagine você sendo recebido assim. Que coisa melhor! Você trabalhou para mim, né? Você entendeu e fez o melhor que você podia. Dentro das tuas dificuldades, não é se tornar, né, um médium puro, médium. Dentro dos teus esforços, do teu alcance, você fez o melhor. Isso é importante.